Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Um grande abraço! Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma live aqui do podcast Clube dos Produtores, que a gente faz com os alunos do clube. Eu estou ao vivo aqui no YouTube. Aqui eu estou ao vivo no YouTube, aqui, ó. E aí você deixa seu nome e a cidade de onde você está. Estou no Spotify, Deezer, Anchor. Um abraço aí para vocês. Estou aqui na gravação de segurança, aqui em cima. Um grande abraço aí para vocês. Programa de luz para galinhas poedeiras em sistema caipira. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Vamos acionar aqui os motores dos alunos. Vamos abrir aqui o chat que a gente faz diretamente com os alunos do clube. Vamos acionar aqui. Enquanto isso, você deixa seu nome, a cidade onde você está, segue o canal, clica aí no joinha. Podcast Clube número 150. Se tiver qualquer curso aí que tiver 150 aulas, pode me dizer aí que eu fecho o meu, viu? Um grande abraço aí para você. Se você quiser entrar para o clube, tem link aí na descrição. Deixa eu compartilhar aqui com a galera e vamos que vamos. Um grande abraço aí a todos. Vamos começar. Olá, meus amigos, um grande abraço. Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast número 150, Clube dos Produtores. O tema de hoje: programa de luz em sistema caipira. Programa de luz para galinhas poedeiras em sistema caipira. Um grande abraço aí para todos vocês e vamos que vamos. Primeiro, vamos falar aí e tirar a dúvida de algumas pessoas sobre o que é programa de luz. Então, primeira dica: o que é programa de luz? Não confundam programa de luz com sistema de aquecimento de pintinhos. Joel Gomes, um abraço. Não é, as duas coisas são diferentes. Programa de luz é iluminação. Sistema de aquecimento é para aquecer os pintinhos, ok? Tem uma pessoa lá em cima limpando uma roça de milho e os cachorros sentem aqui, aí eles vão latir aí o tempo todo. Então vamos lá. Sistema de aquecimento de pintinho usado na fase inicial, naquele período que o pintinho não consegue regular a temperatura do corpo, e aí você bota um aquecimento. Grande maioria das pessoas usa um aquecimento com lâmpada. Então lá tem luz, não é programa de luz isso. Programa de luz é uma iluminação que você faz dentro do seu galinheiro no período do dia que ainda está escuro, para poder ativar, vou botar assim entre aspas para todo mundo entender, para poder ativar o módulo turbo da galinha poedeira. Olha aí. Para ativar o módulo turbo da galinha poedeira. Certo? A galinha poedeira tem uma hipófise no cérebro que recebe a luz aí pelos olhos, pela retina, ativa o modo turbo e faz com que a galinha tenha a possibilidade de ter mais ovos durante o ciclo. Galinha na luz come, na linha no escuro dorme. A gente, ser humano, a gente, ser vivo no geral, inclui a galinha nesse meio aí. Quando a gente dorme, o nosso metabolismo dá uma freadinha, começa a rodar um pouquinho mais lento, mais devagarzinho. A gente, ser humano, quando dorme, a gente também, o metabolismo dá uma baixadinha. Seu sistema digestivo trabalha de maneira mais lenta. Seu sistema circulatório vai trabalhar um pouquinho de sistema mais lento. A não ser que você esteja sonhando aí, né? Tendo um sonho meio doido aí dá uma acelerada.
Na galinha a mesma coisa. A galinha, quando adormece, o metabolismo dela dá uma freada, quase que para. Faz com que aquele processo de construção de ovo ali dentro da galinha, o caminho que o ovo vai seguindo, aonde ele estiver ali, ele para. Então o ovo está no meio do caminho, a galinha dormiu, o ovo parou ali no meio do caminho. Certo? Então essa luz é para você manter o metabolismo girando de maneira rápida por mais tempo, fazendo que a geração do ovo seja efetivamente cumprida. Eu acho que eu falei de forma bem mastigadinha aqui para todo mundo entender o que é programa de luz. Segunda coisa, para que serve? Eu já me antecipei, né? Para que serve? Serve para que a galinha esteja ativa por mais tempo e essa produção de ovos, esse caminho que o ovo, que a gema vai seguindo, formação de clara, formação de casca e efetivamente exista a postura, a luz acesa faz com que ele fique mais tempo. A galinha precisa de no mínimo entre 12 e 16 horas diárias de luz. Eu sempre falo 14, no meio termo ali. Então 14 horas diárias de luz. Certo? Então dentro de um dia, você vai ver aí na sua região que horas que amanhece realmente, que horas começou a ficar claro, luz do sol, e que horas o sol se põe. E aí você vai contar durante essas horas quantas horas deu. Ah, quantas horas deu? Deu 10 horas? Ah, então eu estou precisando de mais 4 para juntar 14. Ah, quantas horas deu? Deu 12? Então eu preciso de mais 2 horas para juntar 14. Ah, que horas deu? Deu 9? Então eu preciso mais 5 horas para juntar 14. Ok? Então durante esse período, normalmente você acende mais cedo pela manhã, antes de amanhecer, e você acende antes de escurecer, antes de entardecer. Não é depois que escurece, é antes que escurece. Essa hora que você liga antes de escurecer, não conta, não entra para conta. Ok? No mundo ideal, o ideal é que você fosse acendendo a luz devagarzinho e apagando a luz devagarzinho. Tem um dimmer, né, que chama, que você consegue ir girando e fazendo com que a luz acenda devagar. Se você for lá nas lojas de elétrica, você acha isso. Mas como eu digo, no mundo ideal, acendi a luz agora, fiquei mais claro. No mundo ideal, não quer dizer que você vai conseguir o mundo ideal, ou que você precise do mundo ideal. Então você pode acender simplesmente a luz. 1 hora de preferência, 1 hora antes de clarear. Ah, aqui você não está clareando 5h30 da manhã. Então o ideal é que você acenda 4h30. O mundo ideal. Tem gente que sempre pergunta, dá para ligar só ao final de tarde? Não é o ideal, não. Porque se você deixar a galinha acordar mais tarde, você fornece ração mais tarde, você libera para o piquete mais tarde, e principalmente você vai ter ovo mais tarde. E isso não é bom. Quanto mais tarde o ovo, mais possibilidade de estar com o ninho quente, de ter mais galinhas acumuladas no ninho, fazendo que estrague o ovo, que inicie processo de incubação, que gore, que quebre, que rache, e tudo isso só vai atrapalhar esse processo. Existe também, como diz meu amigo Joel aqui, sistema automático. Você pode botar lá e vai acender sozinho, vai apagar sozinho e etc. Os preguiçosos de plantão. Automatizar é importante, né?
você reduz o seu trabalho. Então existe também o timer, né? Você programa ali para acender tal hora, desligar tal hora, você coloca. E final de tarde você acende antes de escurecer, mas só conta para a permanência da luz acesa a partir da hora que efetivamente escurece. Não esqueçam que durante o ano nós temos períodos diferentes de luz e de escuridão. Não quer dizer que agora nesse período você acende e apaga em determinado horário, que daqui a 6 meses você vai acender e apagar no mesmo horário. Tem período do ano que os dias são mais longos, então você vai acender a luz um pouquinho mais tarde, isso vai fazer com que você economize energia. Tem período que são mais curtos, que os dias são mais curtos, então você vai ter que acender mais cedo, gastando um pouquinho mais de energia, mas em compensação tendo a produção de ovos mantida. Não esqueçam que o quanto mais longe da linha do Equador, você tem a possibilidade de ter horários de luz diferentes de quem está mais próximo à linha do Equador. Então, esse negócio que vocês adoram, acende que hora e desliga de que hora, não tem. Depende do período do ano e aonde você está no Brasil. Certo? 1 hora antes de amanhecer e 1 hora antes de escurecer, e aí faz a soma para dar pelo menos 14 horas de ar. Beleza? Segunda dica. Terceira dica, qual o período em sistema caipira? Normalmente a gente começa ali entre 12 e 14 semanas. Se você for ler um livro, pegar uma apostila, alguma coisa sobre programa de luz, você vai ouvir dizer programa de luz desde lá da 6ª semana. Se você pegar a cartilha da Embrapa, por exemplo, você vai ver lá programa de luz desde a 6ª semana, 10ª semana. Em sistema caipira não é necessário. Normalmente esses programas de luz são voltados para o confinamento. O programa de luz que a gente usa em sistema caipira é um artifício para você poder chegar no ápice de produção máxima da galinha. Mas você só consegue um ápice de produção da galinha se estiver em confinamento. A gente só consegue um ápice de produção de qualquer galinha em confinamento, garantindo o bem-estar, ventilação, garantindo a alimentação constante, muito provavelmente só dentro de gaiola. Mas em sistema caipira, você consegue melhorar muito sua produção com o programa de luz, você evita que galinha tenha comportamentos de choco, você evita que galinha tenha comportamento de troca de pena. A troca de pena em galinha híbrida é constante, você vê pena caindo, se emplumando, trocando pena o tempo todo durante o período. Ela não para trocar pena. Ela vai trocando pena durante o período completo dela. Quando você dá mais escuridão para a galinha tem a tendência em ter o comportamento de troca de pena. Então ela para de botar, para a movimentação, não fica tão agitada. E aí você vai ter um período de postura menor, um ciclo de postura com menos ovos. Com o programa de luz você evita isso, certo? Aquela quantidade de pena dentro do galinheiro, que é constante de poedeira, é aquela troca constante que a poedeira híbrida tem para não precisar parar para trocar pena. Certo? Então, a partir de 12 a 14 semanas ali, o ideal, se você tiver galinhas maiores, talvez você começa com 12, 13, uma Isabral, uma Embrapa. Se você está com galinhas menores, GLC, GLK, Novogem, seja Novogem que for, você começa ali com 14 semanas, dá certo também. Certo?
Não se esqueçam que luz, galinha come, escuridão, galinha dorme. Se você está fazendo programa de luz, você tem que ter uma divisão ali da sua ração diária para esse período da noite. Porque senão a galinha fica estressada lá dentro, vai querer uma comer a outra. Não é fome, é estresse. Certo? Então você faz uma divisão a mais das suas porções diárias. Beleza? Se não fizer, quarta dica, o que não fizer, o que é que acontece? Se você não faz o programa de luz, o que é que acontece? Você tem um ciclo de produção menos produtivo. Você tem uma galinha que passa menos semanas no ápice da produção dela. Então a galinha chega ali 85, 89, 90, 92% de postura, você vai ter menos tempo, menos semanas com essa produção. Ok? O ideal é você ter, sei lá, 30 semanas mais ou menos aí, entre 85 e 92%. Você vai ter menos, você vai ter 10, 12, 15, 20. Você vai ter mais tempo a galinha descansando, vamos dizer assim, da postura. A gente tem normalmente uma produção entre 5 e 7 dias seguidos e a galinha folga 1 ou 2 dias. 5 ou 7 dias seguidos e a galinha folga 1 ou 2 dias. Então eu tenho 5 ovos, folga 1 dia. 7 ovos, folga 1 dia. 6 ovos, folga 2 dias. Né? E assim por diante. Esses números aqui são variáveis, hein? Ah, toda vez que a minha galinha botar 6 ovos, ela vai folgar 2 dias. Não é isso. Esses números são números variáveis. Vamos pensar. Beleza? Então, hoje falei sobre o programa. Ah, sim. Você tem a possibilidade de ter, sem o programa de luz, você tem a possibilidade de ter mais comportamentos de show, mais comportamentos de troca de pena, uma produção de ovos, isso com certeza menor. Ok? Uma produção de ovos com certeza menor. Lembrando que programa de luz você precisa ter lona. Sem lona é praticamente impossível de você fazer programa de luz. Porque a escuridão do lado de fora entra, né, no galinheiro mesmo que você botando luz. Você vai ter que ter escuridão, claridade, né, entre as penumbra, vamos dizer assim. Você vai ter que ter mais luzes. Quando você tem uma escuridão total, que é fechando as lonas, você consegue com menos lâmpada colocar lá. Uma coisa que eu ter a iluminação. Uma coisa que eu ia esquecendo. 22 lumes por metro quadrado é a quantidade ideal do programa de luz. 22 lumes por metro quadrado. Quantos metros quadrados eu tenho no meu galpão? Eu tenho 100 metros quadrados. Pega a quantidade de metro quadrado que você tem no seu galpão e divide por 22. Aí você vai entender quantos lumes você vai precisar. Como é que eu sei o lume? Quando você vai na lâmpada, eu não tenho nenhuma caixa aqui. Na caixa da lâmpada tem escrito quantos lumes aquela lâmpada emite. Na caixa da lâmpada tem quantos lumes a lâmpada emite. E aí tem lâmpada que emite 80, tem lâmpada que emite 60, tem lâmpada que emite 120, tem lâmpada que emite menos. Aí você tem que ver que lâmpada você vai achar e qual é a mais favorável. Importante, essa iluminação, que é esse lume, precisa ser distribuído no galinheiro. Não adianta você ter uma lâmpada, digamos que seja, sei lá, 500 lumes que você tem que colocar no seu galinheiro. Estou chutando aqui. Digamos que tenha 500 lumes. Digamos que você acha uma lâmpada com 500 lumes. Você bota ela no meio ali, não vai adiantar nada. Porque lá as pontas, dependendo do comprimento do seu galpão, não vai estar iluminado. Você tem que distribuir essa quantidade de lumes no seu galinheiro, para que ilumine as pontas. Não, quando eu digo as pontas, não é o cantinho da ponta, né? É aquela área
que abrange pontas e meio, ok? Aí vai depender da largura e do comprimento do seu galpão. Se seu galpão tem uma largura muito grande, talvez você tenha que fazer 2 ou até mesmo 3 filas de lâmpada. Fila guardada a sua devida proporção, né? Se seu galinheiro tem uma largura mais estreita, mas ele é bem comprido, talvez você tenha que ter uma linha mais longa de lâmpadas. Talvez não seja interessante você comprar uma lâmpada com muito lume. Talvez seja interessante você comprar 2, 3 com menos lume para você distribuir melhor dentro do galinheiro. Certo? Oferecimento Francilene, que pediu para a gente falar sobre programa de luz. E falamos por aqui. E vou abrir aqui o microfone para nossos queridos alunos, que eu vou pedir uma certa brevidade, que não tenham timidez, que não fiquem um esperando o outro, que digam um alô, bom dia, porque a gente precisa ter uma agilidade, uma pequena agilidade hoje, porque eu estou levando meu pimpolho para a escola. Porque minha querida esposa está um tanto quanto indisposta devido a uma alimentação não tão garantida na casa dos outros. Um grande abraço. Venha. Francilene está aqui, Adailson está aqui, Leomar está aqui, Juliano está aqui, Rosângela também está por aqui. Um abraço. Bom dia, professor e amigos. Bom dia, minha querida Francilene. Que bom que estamos de volta, né? É, rapaz, eu tive um problema de conexões aqui, aí não deu certo. Mas ontem eu resolvi e hoje estamos aqui novamente. Estou devendo 2 dias aí para o final, eu deixo 2 dias a mais. Ah, tá certo. Tá bom. Foi dúvida sanada, quase dúvida, né? Só uma sombra de dúvida, mas foi sanada, viu? Deu certo? Deu certo. Ah, eu ia esquecendo algumas coisas no final, mas deu certo. Um abraço, minha amiga Francilene. Um abraço e um beijo. E continue botando temas aí. Surgiu dúvida e eu ainda dá tempo de... Porque eu faço esses temas, eu já falei, eu faço esses temas nem ontem, eu faço de manhã. Eu vou olhando algumas coisinhas aqui, vejo pergunta dos outros e crio o tema e puf. Alguém comentou sobre alguma coisa e puf. Então, sempre dá tempo aí de você avisar alguma coisa e a gente formar um tema. E talvez isso mude, viu? Eu estou montando aí um programazinho que talvez as pessoas já façam as perguntas antes e eu já saiba todos os temas logo no início. Então, vão aproveitando dúvidas aí para perguntar. Um abraço aí. Quem vem agora? Bom dia, Sandro, Juliano. Bom dia, Juliano. Um abraço. A todo mundo. Aí. Valeu aí. Valeu. Cadê as balão? Então aqui, tem pouquinho, mas tem. Bota uma corda no pé, senão sai voando. Porque balão voa. É. Mas essas aqui estão perto. Não voa, não. Já passaram do peso, né? Não consegue mais voar. Um abraço. Daqui a pouco aí, quem quiser ovos férteis aí, de galinha balão, temos o nosso amigo Juliano. Daqui a pouco tá aí na fila. Tem que entrar na fila, viu? Porque não é para todo mundo, não. Um abraço. Se Deus quiser. Um abraço. Adailson, Léo Márcio, Rosângela. E a gente, como é que tá todo mundo aí? Beleza. Um abraço a todo mundo aí. Sobre o programa de luz aí, realmente interessante. É bom para você isso aí, viu, Léo Márcio? Assiste de novo aí para depois pegar aí para seu próximo lote, hein? E aprendendo uma coisinha de cada vez aqui, que quando pegar o próximo lote, você consegue colocar em prática os ensinamentos, né? Tá só ouvindo e falando, realmente é bom, a gente precisa pôr em prática. Ninguém consegue uma alta produção de poedeira se não tiver programa de luz. Você pode ter tudo bem certinho, galinha no peso, bem alimentada, saudável.
Se não tiver manejo técnico, conhecimento de manejo técnico de programa de luz, não vai conseguir ter o alto rendimento que sua galinha promete. Ok? Então, vamos que vamos. E só fazendo um outro adendo aqui. Você, produtor, você vai trabalhar para você chegar no ápice de produção da sua galinha. Lembrando que nem toda galinha tem a produção igual. Então eu vou fazer programa de luz em galinha de capoeira. Minha galinha vai botar mais? Vai. Mas não a nível de uma galinha especializada. Uma galinha de capoeira pode ter aí uma promessa de 180. Dependendo da galinha, de 200 ovos. Uma galinha balão, eu não sei como é a produção da balão. Mas uma índio gigante é 180. Tem índio gigante que promete 80 ovos no ciclo. 80! A gente está falando aí de galinha produtiva botando 400 ovos. Tem galinha índio gigante que é 80. Então, se você fizer um programa de luz, vai garantir você chegar nos 80. E não chegar em 400. Ok? Então, só lembrando disso aí para a gente não se perder. Um abraço aí, Adailson. Um abraço, Rosângela. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Rosângela. Eu vou ter que ouvir a live depois, porque eu cheguei atrasada e não escutei nada sobre o que você falou. E as minhas já estão com 14 semanas, então eu já tenho que estar estudando já sobre a... Já devia estar usando, já estimulando elas aí a um período maior acordada. Pode dizer. Então, Sandra, eu comentei, eu sei que você pediu para ser mais breve, mas você é bem breve. Eu até comentei com as meus clientes sobre essa questão, período quando elas completam 20 semanas. Se elas completam 20 semanas dentro do primeiro semestre do ano, segundo o professor César, não tem necessidade de programa de luz antes do início da postura. Né? Então, eu estou seguindo esse manejo. No mínimo, elas iniciaram a 14ª semana. Então, elas estão dentro da 14ª semana. Então, eu não estou pensando aí no programa de luz, porque estou seguindo dentro dessa regra com esse lote. Se estou certo, eu não sei. Né? Não, é um encaminhamento. É um encaminhamento. Se você está seguindo aí um processo, você faz. Mas eu acho, nem estando certo nem errado, nem dizendo que lá está errado e que só eu estou certo. Se você muda bruscamente um processo de uma galinha, principalmente uma galinha de postura, que gosta de rotina, qualquer coisa que você muda na rotina dela, você tem uma chance de ter perda de produção. Então, se sua galinha está no escuro, começa a botar e de uma hora para outra você deixa ela no claro, ela vai sentir. Então, antes, na minha visão, você fazer isso antes de começar, inclusive eu já falei, das cartilhas. Se você ler as cartilhas de produção de ovos, você vai ver que o sistema de iluminação, de programa de luz, é desde da semana 10. Desde lá atrás. Sim. Mas aí eles colocam lá no período solstício de inverno, solstício de verão. O copo, perfeito. O período de iluminação é diferente e dependendo do período do ano, como eu falei aqui durante a live, durante a aula. Como eu não assisti, então não posso falar nada. Não, pode sim, deve, porque está com dúvida, tira. Então assim, se eu tivesse uma criação de poedeira, eu começaria antes. Não estou lhe induzindo a fazer isso. Eu acho que seguir porque a gente está falando aqui de métodos. Eu tenho um método, outros, como o César, como o Dornas, tem métodos diferentes. Então, existem métodos. Né? Nós estamos lidando com seres vivos e um pode fazer uma coisa, outro pode fazer outra, sempre buscando aquele resultado final, que é o que a gente espera no caso de poedeira, um ciclo de produção mais produtivo. Nesse sentido,
Eu acostumaria a galinha antes, 14 semanas, 13, por aí. Mas siga o método que você se sentir mais confortável nesse sentido. Certo? Não tem nem certo nem errado. Não tem nem certo nem errado. Não tem lógica, tem lógica, Sandro. Tem lógica. E até minha vida estou meio equivocada, porque quando eu comecei, no meu primeiro lote, eu comecei a iluminação delas na 10ª semana. Nas 10ª semana certinho eu comecei. Como as minhas completaram 10 semanas, dia 22 de janeiro, então elas estavam no começo no primeiro semestre, então eu não iniciei a luz na 10ª semana. Como elas já estão entrando na 14, então eu já devo estar pensando sim, tá certo. Lembrando aí que... E até Pode terminar. Não, foi até bom a gente falar sobre isso, porque aí eu vou já me rever na minha organização aqui. Porque elas não estão mais na 10ª semana, estão na 14ª, para 18 semanas é 4 semanas. É bem pouquinho. E assim, né, por título de curiosidade, tentem baixar aí a cartilha da Embrapa ou de uma galinha Pronto. Não, mas tem quem não tenha, né? Aí baixa a cartilha da Embrapa, baixa a cartilha de uma Hendrix, por exemplo, de uma Loma Brasil, de uma Loma Brown, que é da Loma Brasil, que são galinhas especializadas de poedeira em confinamento. Eles têm lá um programa de luz que começa lá 16ª semana, mas eu falei 14 horas diárias de luz, os períodos são diferentes, 12, 11, que aí você vai aumentando com o período. Mas tem um programa de luz desde o início do processo, porque eles estão em confinamento. Se apagar a luz, fica tudo escurão, né? Então eles estão em confinamento. Então é bom entender isso. Como a gente tem a luz do sol, se a gente for contar 12 horas, que eu falei que é de 12 a 16, né? Por que eu falo que é de 12 a 16? O santo é doido. E às vezes o pessoal segue uma cartilha sem enxergar o dia a dia. 12 a 16, porque no Rio Grande do Sul é capaz de que agora, 15 para as 7 da manhã, esteja tudo escuro. E aqui no Nordeste, se você for dependendo do período do ano, se eu sair 6h30 da manhã, eu me queimo com o sol. Então o período do ano é diferente. O sol é diferente no Brasil inteiro. Então é de 12 a 14, eu pego a média de 12 a 16 e eu pego a média de 14, porque eu não sei aonde as pessoas estão no Brasil. Então faz diferença isso. Então, Sandro, no manual delas aqui diz se elas estão nesse foco período crescente, a partir das 18 semanas, começar a fornecer no máximo 30 minutos de hora até atingir as 16 horas por dia. Mantendo constante até o final do produto. 30 minutos para garantir as 16. A gente não tem 16. Então, acrescentando por semana 30 minutos até atingir as 16. Certo, é isso. Aos pouquinhos eu vou acrescentando até atingir as 16. Ele diz a partir das 18. Isso. Mas antes... Isso você está dentro da cartilha ou você está naquela tabelinha que mostra período de... Estou dentro do mesmo manejo dela. Certo, mas no texto ou naquela tabelinha que eles mostram? No texto. Certo. Antes desse período de 18, eles não diz para não botar nada? Diz que, ele diz assim, se elas têm um foco decrescente, é para começar entre 10 semanas e acrescentando a 14 horas. E se elas estão no período crescente, a partir das 18, vai acrescentando 30 minutos até chegar às 16 horas. Mas se você botar aí período crescente, período decrescente, de 10 a 18, 8 semanas, são praticamente 2 meses de diferença. Sim. 2 meses? Se elas nasceram estou seguindo essa orientação. Aham. Se elas nasceram no período decrescente, né? Mas como
Beleza. Então, a cartilha aí tem o sentido para os dois lados, né? Para os dois entendimentos. Então, assim, eu prefiro que vocês garantam, independente do período do ano, se é crescente ou se é decrescente, começando ali pelo menos em 14 semanas. Para vocês não terem problema e não ficar... Porque tem gente que a gente está falando aqui, crescente, decrescente, que não tem a mínima ideia do que a gente está falando. Então, 14 semanas, meu filho, comece, ó, taca o pau, dá esse costume às suas aves aí, para as coisas não darem errado. Antes ter do que não ter. Tendo, não atrapalhará. Mas olha, essa foi uma muito bom, eu cheguei atrasado um pouquinho, mas já me abriu a mente, porque eu estava focado em 10 semanas, não precisa de mais avaliação agora, já tem na 14, então já tem que se explicar já e começar a fornecer pelo menos essa meia hora por dia. E aí vai aumentando. Eu acho interessante sempre vocês começarem, porque tendo não atrapalha, não tendo atrapalhará. Então, antes ter do que arriscar não ter. Um abraço, Rosângela. Rosângela é fera. Rosângela é fera. Siga os métodos e garanta aí sua produção. O Adailson estava aqui, eu acho que saiu, deve ter tido que fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora. Um grande abraço aí, Léo Márcio, Juliano, Rosângela, Francilene. Até amanhã, que a gente vem com outros temas. Então fiquem à vontade aí de colocar temas aí nos comentários do grupo. Beleza? Você que está ao vivo aqui comigo, ó, um grande abraço. Você que está aqui na gravação de segurança também, um grande abraço.